Olá, seja bem-vindo ao Bravecast, o podcast da Sociedade Cearense de Pneumologia. Nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, um assunto palpitante que tem gerado muitas dúvidas na população de uma maneira geral, sobre o cigarro eletrônico. Eu estou aqui com meu colega, o Dr. Ricardo Coelho, e nós vamos esclarecer um pouco algumas dúvidas sobre esse assunto. Dr. Ricardo, vamos começar fazendo um breve resumo sobre o cigarro eletrônico. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre o que é o cigarro eletrônico? Olá, doutora Simone Fortaleza. É um prazer aqui estar debatendo e conversando sobre esse assunto que é bem interessante e que vai tentar esclarecer algumas dúvidas, né, da população, que a gente tem também, mas é no sentido de a gente esclarecer a população, tá bom? Bem, o que é o cigarro eletrônico, né? O cigarro eletrônico é um dispositivo, né, de eliminação de nicotina, de outras substâncias, e ele vem para tentar substituir a imagem do cigarro tradicional, que estava desgastada, porque afinal de contas eliminava aquela fumaça fedorenta, né, com muita nicotina, alcatrão, impregnava o cabelo, a roupa, né, além de todos os males da saúde, né. Então o cigarro eletrônico vem como uma tentativa de suavizar essa ideia do cigarro tradicional, ou seja, dizendo que porque não tem queima, porque não tem combustão, né, do tabaco, do fumo, ele é mais suave, o cigarro eletrônico, porque seria uma maneira de aerosolizar, de fazer uma fumaça, um vapor, né, mais suave, tá? E como é que se faz isso? Em vez de haver uma queima, de você acender o cigarro, né, com fósforo e tal, o que você faz é ligar uma bateria. E essa bateria, que está dentro do cigarro eletrônico, ela acaba aquecendo um líquido, que é o cartucho, e é esse líquido que tem as substâncias que viram o aerossol e a fumaça, né? Essas substâncias, inicialmente, para atrair uma população mais jovem, ela é composta de quê? De flavorizantes. O que são flavorizantes? Essência de morango, essência de chocolate, essência de menta, exatamente para tornar aquele hábito de fumar mais suave, mais agradável, né? A questão é que dentro desse cartucho, desse líquido, você tem também nicotina. Então, aproveitando, a gente podia, né, Simone, fazer um pouco de um resumo sobre a história do cigarro eletrônico, contar um pouco sobre a história do cigarro eletrônico. De onde é que veio isso? De onde é que se cresceu essa ideia e por que que ela floresceu aí entre a população mundial? Excelente pergunta. Na verdade, a comercialização dos cigarros eletrônicos começou na China, em torno dos anos 2000. Depois se espalhou para a Europa, Estados Unidos e para o mundo todo, né? Inicialmente eram cigarros menores, pequenininhos, descartáveis, bem semelhantes aos cigarros convencionais. Posteriormente surgiram aqueles cigarros maiores, com as baterias, né, com os flavorizantes, né, os cartuchos que tinham os flavorizantes, que isso fazia com que a população utilizasse muito mais. E atualmente a gente tem os PUDs, né, que são aqueles cigarros eletrônicos pequenos, semelhantes aos pendrives, e isso tem estimulado muitos jovens a utilizarem. Eu tenho visto muito realmente esse formato em forma assim de um pendrive, de uma caixinha menor, né? Não parece mais com cigarro, né? Então isso também favorece, porque como não tem um formato de cigarro, parece ser mais socialmente aceito nos locais, né? Então realmente parece, e aí o pendrive é um formato de tecnologia, né? O próprio nome de cigarro eletrônico já dá a ideia de tecnologia, e tu já envolve mais as pessoas, né? Parece ser assim, né, Simone? Exatamente, exatamente. E a gente tem visto que o cigarro eletrônico parece ser mais prejudicial que o cigarro convencional. É isso mesmo? Ele pode ser, ele tem potencial. Primeiro, né? Ele vem pegar uma população extremamente susceptível, que é a população ali, os jovens. A partir ali de 10, 12 anos, a gente tem visto o começo do uso do cigarro eletrônico em pessoas muito jovens, que jamais usariam um cigarro tradicional, mas por ter um formato diferente, uma pegada diferente, uma proposta diferente, acaba usando o cigarro eletrônico. Esse é um mau potencial maior do que o cigarro tradicional, né? Segundo, a gente já tem alguns estudos mostrando que o cigarro eletrônico tem capacidade de viciar muito mais cedo do que o cigarro tradicional. Por quê? Aquela fumaça, aquele aerossol do cigarro eletrônico
por ser líquida, né, ela é mais suave. O fato de ser mais suave não quer dizer que ele seja menos prejudicial. Por ser mais suave, os fabricantes conseguem colocar um nível de nicotina muito maior. Então, há estudos mostrando que um cigarro eletrônico tem nicotina de 100 cigarros tradicionais. Então, você imagina que tem um potencial de viciar muito grande. A gente já tem observado que o fumante de cigarro eletrônico, ele é capaz de se viciar ainda naquela fase em que ele está experimentando, e não quando ele já passa a ser um usuário tradicional. Então, esses são potenciais malefícios maiores do cigarro eletrônico, além dele conter substâncias tóxicas tão ruins quanto o do cigarro, substâncias provavelmente cancerígenas, né? Então isso realmente é o potencial malefício, o prejuízo que o cigarro eletrônico pode causar, e é o que a ideia é esclarecer a população para que os jovens não sejam pegos nessa armadilha, vamos dizer assim, né? Aproveitando aqui, vamos falar um pouco então porque o cigarro, como a gente já tinha comentado, ele passou a ter menos adesão da população brasileira. Depois de um trabalho intenso de divulgação, de realmente um trabalho do Ministério da Saúde, várias outras organizações, o cigarro tradicional passou a ser persona non grata, né? As pessoas que fumam cigarro tradicional agora elas não podem estar em locais públicos, a fumaça do cigarro incomoda, elas passaram a não ser socialmente aceitas, né? Então a gente tem notado que o cigarro convencional passou a ter uma adesão menor na população brasileira, né? E também fruto de todas essas proibições da propaganda, né? O que é que tem feito? Por que o cigarro eletrônico escapa disso aí? Por que é que a população não consegue linkar os mesmos males do cigarro tradicional no cigarro eletrônico, Simone? Olha, o interessante é que o cigarro eletrônico, ele tem chegado da mesma forma que o cigarro convencional chegou para a população. Com aquele glamour dos artistas utilizando pessoas bonitas, aquelas pessoas malhadas, saradas, dando aquela ideia de que ele não causaria dano e sim ele seria saudável o seu uso, né? Provavelmente as pessoas o têm utilizado mais porque desconhecem os danos, e é esse o nosso objetivo aqui, esclarecer a população, os jovens principalmente, dos riscos do uso do cigarro eletrônico. Você já viu te interrompendo aqui, você já viu algum ator ou atriz de Hollywood fumando cigarro eletrônico? Com certeza, a gente tem visto vários, né? Atrizes da indústria cinematográfica. Eu vi recentemente o John Depp, né? Aquele do Processo também, do Processo, fumando cigarro eletrônico. Aqui no Brasil, vários atores e atrizes, cantores. A gente tem visto até casos de cantores locais, exato. né? Gente da nossa região, nossa né? região, que sofreram, né, problemas de saúde. Cantores sertanejos. E que atualmente, né, eles propagam o não uso do cigarro eletrônico, né? Exatamente. Os riscos, os danos que eles sofreram sobre isso, né? É verdade. Na verdade, eu acredito que boa parte da população eles subestimam o uso, eles não sabem a real quantidade de cigarro eletrônico que utilizam mais em festas, finais de semana, naquele contexto da brincadeira, e não sabem a quantidade de cigarro que estão utilizando, consequentemente não sabem a quantidade de nicotina e as outras substâncias, a gente sabe muitas cancerígenas, como você já falou, que eles estão sendo expostos. Acredito que alguns jovens utilizem como necessidade de autoafirmação, de aceitação social, como símbolo de elegância, já que é um dispositivo pequenininho, né? Então a pessoa se torna mais sociável quando está utilizando, naquele meio que vários colegas utilizam. É verdade, eu tenho filhos adolescentes e eu tenho batido muito nessa tecla, né? De que eles não precisam usar o cigarro eletrônico para serem mais aceitos ou se tornarem mais elegantes, né? E que é um preço muito alto você tentar fazer isso, né? Isso é verdade. A gente falou realmente já dos males, quais são os males do cigarro eletrônico, a gente falou bem. A gente poderia falar mais alguma coisa sobre esses males do cigarro eletrônico? Acredito que sim, até porque a gente tem visto alguns casos de sintomas e doenças de uma forma mais aguda do que pessoas que usam cigarro convencional, né? Como rouquidão, quadros de infecções respiratórias, quadros de lesões pulmonares agudas, a EVALI, né? Que é uma entidade que a gente tem visto que surgiu nos últimos anos, mais associada ao uso do cigarro eletrônico. Eu vi agora recentemente uma cantora, né, de forró, eu acho, reclamando que ela perdeu a voz, né, e ficou muito tempo para recuperar. E outra agora, eu acho que uma blogueira também, uma influenciadora, dizendo que, inclusive, teve mais dificuldade de largar o vício no cigarro eletrônico do que no cigarro tradicional, né?
Pronto, falando sobre o vício do cigarro eletrônico, já que a gente tem visto que ele é maior do que o cigarro convencional, existe algum tratamento para parar de fumar, algum tratamento diferente do tratamento do cigarro convencional? Muito bem, a gente já tem tanta dificuldade de fazer com que o paciente que fuma um cigarro tradicional parar de fumar, não é fácil. A nicotina é uma potente droga mesmo, que ela penetra no cérebro e causa dependência muito rapidamente. Só para você ter uma ideia, quando você traga um cigarro tradicional, a nicotina leva em torno de 9, 10 segundos para chegar no sistema nervoso central. É muito rápida, né? Então a gente já tem muita dificuldade de fazer com que a pessoa pare de fumar um cigarro tradicional. Você imagina um dispositivo que pega um cérebro muito mais novo, muito capaz de ficar viciado, que é o cérebro do jovem, e ele é exposto a altas cargas de nicotina. Como a gente já falou, um cigarro eletrônico, um vapor, ele pode ter uma quantidade de nicotina correspondente a 100, até 100 cigarros, né? Como eles não são fiscalizados, o que acontece é que isso pode acontecer. Então, o tratamento é o mesmo, é aquele tratamento penoso do dependente, que induz um tratamento, você tem que fazer um período de desmame, né, da nicotina e tirando a nicotina aos poucos, entregando alguma substância que imite o efeito da nicotina, mas ao mesmo tempo não cause mal para o pulmão, alguns antidepressivos. Então o tratamento do vício no cigarro eletrônico é o mesmo tratamento do vício do cigarro tradicional. Passa por medicamentos, mas passa também por terapia, por psicoterapia, e isso não é fácil, é um tratamento penoso e difícil. Então o melhor é não começar. Então, na verdade, o tratamento ele tem como objetivo diminuir essa dependência da nicotina de quem faz uso do cigarro eletrônico, é isso? Exatamente, Simone. O tratamento basicamente é o mesmo tratamento. Realmente o tratamento de um dependente químico, já que a nicotina é uma substância química potente. E a gente sabe que a nicotina, quando chega no cérebro, rapidamente, como você falou, ela libera aqueles neurotransmissores que vão dar aquela sensação de bem-estar que a pessoa que fuma, de uma maneira geral, sente, não é isso? Exatamente. Dá quase inveja de você ver alguém dando uma tragada no cigarro com aquela sensação de bem-estar. O problema é o preço alto que se paga por isso, entrando substâncias nocivas no seu pulmão, né? E falando um pouquinho mais sobre o cigarro eletrônico. Em relação à sua utilização, a gente sabe que é proibido no Brasil a sua comercialização. Então, quem consome cigarro eletrônico está fazendo contrabando? Pois é, será que a gente sabe mesmo? Eu acredito que uma boa parte da população não saiba disso, né? E até inocentemente compra um cigarro eletrônico numa loja achando que está fazendo de forma legal. Sendo que, desde 2009, já há uma regulamentação da Anvisa, chamada RDC, né, de 2009, em que já é uma regra, uma norma, né, em que é proibida a comercialização, é proibida a divulgação e é proibida a importação. Então, portanto, todo e qualquer cigarro eletrônico que você encontrar ou enxergar neste país aqui, ele é ilegal. Portanto, é fruto de contrabando. Nós sabemos que com a internet é muito mais fácil você ter acesso a isso aí, tá? Mas a gente tem que esclarecer a população de que há uma norma desde 2009 que proíbe toda a comercialização, divulgação e importação. E que agora, em 2022, algumas pessoas devem ter ouvido falar nas redes sociais e mesmo na imprensa formal, de que houve uma nova revisão dessas regras. A Anvisa fez uma revisão para saber se ia suavizar essas regras, se ia permitir ou não, e muito acertadamente, com o apoio das sociedades médicas, foi confirmada a ideia da proibição, da comercialização e da importação, inclusive fortalecendo a ideia de se fazer alguma mídia, alguma divulgação pelas sociedades dessa proibição, tá? Então, e o governo do estado do Ceará, inclusive, no ano passado, de 2021, ele sancionou uma lei estadual reforçando essa regulamentação da Anvisa. Então, que fique bem claro para todos, né, para os jovens, para os adultos, para todos, de que cigarro eletrônico neste país é proibido. Então, eu acho que a gente poderia deixar aqui algumas mensagens, né, para os jovens e a população de uma maneira geral, né, que não use o cigarro eletrônico, não experimente. O cigarro eletrônico, ele causa dependência, uma dependência muitas vezes maior que a dependência do cigarro convencional, o que torna mais difícil fazer com que a pessoa pare de fumar.
Concordo, doutor Ricardo. Quer deixar alguma mensagem? Concordo, Simone. Eu queria realmente transmitir essa mensagem para a nossa população jovem, né? De que eu entendo essa busca por algo novo, né? E o cigarro eletrônico vem com essa pegada de tecnologia, né? Eletrônico, tecnologia, modernidade, a elegância. Mas não caia nessa, tá? Isso é uma armadilha. Isso foi só a maneira da indústria do tabaco sobreviver. A gente já estava ganhando essa guerra contra o cigarro. E deixa eu dar só um bizu para vocês. As mesmas fábricas de cigarro convencional agora estão fabricando cigarro eletrônico. Portanto, é a mesma indústria que pegou você lá no passado que quer pegar você agora. Então, diga não ao cigarro eletrônico e vá viver com mais saúde.